Fala Dataholic, mais um vídeo aí pra vocês do Databricks de 0 a 100. Pra quem achou que tinha acabado, estamos de volta, né? Eu fiz 5 vídeos na primeira, acho que ano passado, e faltam só 95, hein? Eu avisei lá no começo que ia demorar, só não falei o quanto tempo que ia demorar. Pode ser que sejam anos aí, mas Ih, rapaz. eu pretendo fazer o máximo possível de vídeos que eu conseguir, até 100 vídeos. Eu confesso que é bem difícil. Para quem me acompanha aí percebe que eu gosto mais de escrever no meu blog, então eu tenho uma constância muito maior no meu blog escrevendo posts do que fazendo vídeo. O vídeo para mim dá muito mais trabalho para poder gravar e editar, né? Às vezes para gravar um vídeo de meia hora, que é mais ou menos a minha média de vídeo, eu levo 2 horas e depois mais 3, 4 dias para editar esse vídeo. Então eu tenho mais facilidade em editar texto do que vídeo, né? Por isso que eu acabo fazendo poucos vídeos. Porém tem conteúdos que é muito mais fácil explicar em vídeos, né? É muito mais fácil explicar falando do que escrevendo a Bíblia, e aí a pessoa vai cansar de ler, né? Tipo, tem muitos e-books aí que são muito bem detalhados, mas ninguém lê. A pessoa tem preguiça de abrir lá um livro de 50, 100 páginas de Unity Catalog, por exemplo, e ler, né? Então o vídeo aqui é justamente para isso. Eu vou fazer uma sequência de vídeos agora desse Databricks de 0 a 100 focado para Unity Catalog, tá? Vai ser mais ou menos uns 4, 5 vídeos. E a gente vai falar bastante de Unity Catalog, vai ser quase um mini curso aí do básico ao avançado sobre Unity Catalog, incluindo algumas novidades que a gente teve agora no Databricks AI Summit, tá? Então eu percebi muita gente falando de Unity Catalog, mas sinceramente pouquíssimas pessoas conhecem. Pouquíssimos engenheiros de dados, seniors, arquitetos, pessoas de governança de dados, pouquíssimos falam, mas pouquíssimos, ou muitos falam, mas pouquíssimos conhecem. Essa é a verdade, tá? E todo mundo fala de Unity Catalog, não, a ferramenta de governança, mas como que é isso na prática? As pessoas não entendem o que é de fato na prática o Unity Catalog, e eu vou mostrar aqui para vocês no detalhe, no bit byte. Vamos ter vários exemplos, vários demos que eu preparei aqui para a gente de fato entender o que é o Unity Catalog, como que ele funciona, quais as vantagens, como que a gente faz uma migração para dentro dele. Perfeito? Então esse aqui vai ser o nosso conteúdo. Deixa eu fechar aqui essa aba aqui, ó, eu tava falando do Databricks 0 a 100. O último que eu fiz não foi o 3, foi o 4, que foi esse ano. Mas já tem um tempo, né, que o meu penúltimo faz mais de um ano, né, que foi o 3 aqui de clusters. Mas a gente está firme e forte, pelo menos nos artigos a gente vai mantendo a constância. Os vídeos vou tentar trazer com mais frequência, pelo menos uma vez por mês, um vídeo, né? Como eu falei, não é a minha praia, mas vou fazer o meu melhor aí para vocês. Sobre Unity Catalog, o que eu preparei aqui para vocês? Vamos lá, o primeiro bloco aqui que vai ser o foco de hoje, né? Esse vídeo aqui vai ser até um pouco mais extenso por ser o primeiro, vai ser um pouco mais teórico, mas eu já vou mostrar na prática algumas coisas de segurança, tá? Então a gente vai falar sobre a introdução aqui, o que é o Unity Catalog, como que funciona, como que era antes, ou seja, o antes. Esse antes para muita gente é o atual, tá? Muita gente ainda não tá no Unity Catalog. Muita gente tá no Hive Metastore, que é o que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. A gestão de acessos sem Unity Catalog, como que é a vida depois que você habilita e começa a utilizar de fato, porque não é só habilitar, tem que utilizar. O que muda na prática para as pessoas, né? Você vai perceber que para algumas pessoas não muda quase nada. E as features e benefícios que a gente tem com o Unity Catalog, você vai perceber que tem coisas que só funciona dentro do Unity Catalog, ou seja, praticamente tudo daqui para frente vai ser assim. Você vai ser forçado a migrar e não tem por que não utilizar, essa é a verdade. As novidades de 2024, que saiu agora no Summit, e algumas limitações, só para falar que não tem aqui algumas limitações, eu vou passar por cima delas também, tá? Esse é o primeiro vídeo, primeiro módulo do curso, vamos dizer assim, né? Quase de fato, estruturei quase como se fosse um curso, vou separar alguns vídeos. Depois a gente vai ver na parte de habilitar o Unity Catalog. Como que a gente habilita o Unity Catalog? Isso vai gerar indisponibilidade, isso para o meu ambiente. Eu percebo que muita gente tem essa dúvida. Pô, como que eu faço para habilitar? Será que se eu habilitar vai parar alguma coisa de funcionar? E tem ressalvas aqui sim, tá? Tem algumas ressalvas, algumas coisas que podem sim parar de funcionar, dependendo de como que você utiliza. Tive casos práticos aí, casos reais, onde eu habilitei e algumas coisas pararam de funcionar e eu vou trazer para vocês esses casos aí. Aqui a gente vai ver como que a gente cria um Metastore. Aqui tem um pulo do gato que muita gente não entende. Eu vou explicar no detalhe como que funciona o Metastore root, né, que é onde fica os dados que o Metastore gerencia. E aí eu vou mostrar uma organização de como que você estrutura o seu storage, que está mais para baixo ali. Atribuir no workspace, que aqui de fato é o ato de habilitar o Unity Catalog.
criando os catálogos, esquemas, tabelas e tudo mais, seguro por padrão, né? Muita gente fala esse termo e é um termo que está lá na documentação, é falado em todas as partes, que o Unity Catalog é seguro por padrão, mas a maioria das pessoas não sabe explicar por que ele é seguro por padrão, né? Então depois desse conteúdo aqui você vai saber no detalhe. E como que a gente trabalha em paralelo aqui com o Hive Metastore, né? Então a gente tem o Hive Metastore, que é o legado, tem o Unity Catalog. Então, quando você vai fazer uma migração, você vai acabar trabalhando em paralelo com os dois. Então, eu vou falar um pouco de como que a gente vai trabalhar em paralelo com isso, algumas ressalvas, alguns possíveis problemas que você pode ter na sua migração, vamos dizer assim, tá? Esse item talvez acaba encaixando mais na parte de migração aqui do que habilitar, né? Mas aí temos a parte de storage. Aqui é onde a maioria das pessoas tem muita dúvida. Como que você organiza os seus storages, containers, pastas, para que você estruture o seu ambiente, né? Por exemplo, quantas external location eu tenho que criar, quantas storage credentials, como que eu aponto, coloco no Metastore root, eu coloco no external location. Então as pessoas têm muita dúvida disso aqui e eu vou mostrar uma organização prática aqui para vocês, mas é claro que não existe o certo ou o errado. Obviamente existe o errado, sim, desculpa, mas o certo, se tiver bem configurado, ele pode ter vários modelos, vários tipos de organizações aqui, tá? O ponto principal aqui que eu vou trazer para vocês é a gestão de acessos. Como que funciona a gestão de acessos com o Unity Catalog? O acesso no storage, o acesso nas tabelas, no catálogo. Isso aqui vai ser muito importante para vocês entenderem de fato como que esse trem funciona, né? Como que o Unity Catalog funciona e a segurança por trás dos planos ali, tá? Partindo aqui para o item 4, a gente tem a parte de migração. Aqui a gente já tem mais o conceito de o que é o Unity Catalog, a gente entendeu os principais pontos-chave, o Metastore e tudo mais. E aqui a gente vai fazer uma migração. Vou mostrar uma maneira manual de migrar, tá? Girando o script na mão e fazendo a migração na unha. Vamos fazer via Wizard, que é uma maneira que o Databricks oferece lá na interface gráfica. O ruim do Wizard é que você não consegue migrar tabelas pro Unity como se ela fosse gerenciada, tá? Eu vou falar disso quando a gente estiver fazendo essa migração. E o Sync SQL e o Clone, que é uma estratégia muito boa, porque você consegue criar tabelas gerenciadas. E aí, para quem não sabe o que é tabela gerenciada e tabela external, eu vou falar um pouquinho mais, mas tem um artigo que eu expliquei no Bitbyte como que elas funcionam, tá? E aí a gente vai entrar no UCX, que é um framework que a comunidade desenvolveu para fazer o assessment e a migração de ambientes legados para ambientes com Unity Catalog, tá? É uma ferramenta que muita gente está colaborando, não é uma ferramenta da Databricks, tá? Obviamente eles deixam claro ali, mas muitas pessoas da Databricks estão colaborando ali, tá? Então eles até inclusive está na documentação ali para você poder utilizar o CX como base de assessment e migração. Perfeito? Esse aqui para mim é o melhor dos mundos, tá? Usar o UCX. Tem alguns probleminhas, né? Um framework bem robusto e a comunidade está bem acelerada com isso. Bastante issue e pull request lá nesse repositório. Por último não, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Unity Catalog OSS, né? Para quem viu aí nas novidades de 2024. O Unity Catalog foi lançado como Open Source, tá? Ainda é uma versão muito imatura, tá? Para dizer assim. Acabou de ser lançada, está sendo bastante trabalhada ainda, mas já temos uma versão do Unity Catalog Open Source. Então, o que isso quer dizer? A gente pode utilizar o Unity Catalog com outras ferramentas, não somente Databricks mais. Até então, o Unity Catalog era exclusivamente da Databricks. Agora você pode utilizar o seu Unity Catalog com Fabric, com Synapse, com outras ferramentas de outras clouds também, tá? E por último, coloquei aqui no finalzinho a parte de governança de dados, para você ver que esse conteúdo aqui a gente vai sim falar de governança, um pouquinho talvez, mas eu quero trazer a parte mais técnica de como isso funciona, como que é implementado, por que ele é seguro por padrão, por que ele traz essas capacidades de governança. Então a governança é só o último nível aqui, depois que tiver tudo pronto, tudo configurado, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, gerenciamento por tags, gestão de acessos, auditoria e um monte de feature que traz pra gente que a gente não tinha anteriormente, perfeito? Então é bastante conteúdo, por isso que eu vou separar em alguns vídeos, eu tô pensando aqui mais ou menos uns 4 ou 5.
Esse primeiro vídeo vai ser muito mais extenso, tá? Porque talvez você chegue aí mais ou menos 40 minutos até 1 hora, porque eu vou dar a base para vocês, vou mostrar na prática como que é o mundo hoje das pessoas que não têm Unity Catalog habilitado e não estão utilizando os catálogos ainda. Mas espero que vocês gostem aí, eu quero desmistificar essa questão do Unity Catalog na comunidade. Percebo que muita gente tem dúvida do que é, como implementar, como utilizar, o porquê utilizar. Até muita gente está receoso de migrar e assim, não faz sentido. Se você utiliza Databricks e não tem Unity Catalog, você tem que parar tudo que você está fazendo, parar todos os projetos que está fazendo. E você tem que colocar isso aqui, cara. Não tem pra onde fugir, obviamente, não precisa ser nesse nível de extremidade, de parar tudo que você está fazendo. Mas você tem que sentar com os seus gestores aí e falar, cara, a gente precisa colocar Unity Catalog. Vamos colocar no mínimo no nosso backlog aqui de prioridades, tá? Obviamente você não vai parar todos os seus projetos para colocar o Unity Catalog, né? Mas é uma coisa que eu recomendo. Se você não está trabalhando com Unity, monta um projeto, explica para o seu gestor que isso é extremamente útil e daqui para frente é o que tem, né? Não existe mais nada novo para o Hive Metastore que eu vou explicar para vocês. Beleza? Então, dito isso, explicado todo o contexto aqui, a gente vai entrar na parte do primeiro módulo. Essa apresentação aqui que eu estou mostrando para vocês é uma apresentação que eu fiz em 2022, tá? Só para vocês terem noção de quanto tempo tem. O Unity Catalog está fazendo 3 anos, é uma ferramenta relativamente nova no mercado. Foi lançado em 2021. Essa palestra aqui eu fiz em 2022 presencial em São José dos Campos. Obviamente eu atualizei alguns conteúdos aqui, mas a base da palestra é exatamente a mesma, cara. De 2022 para cá quase nada mudou dos conceitos básicos do Unity Catalog. Auditoria, gestão de acessos, esse tipo de coisa, a parte de descoberta de dados, é a mesma base. Obviamente a ferramenta evoluiu e melhorou bastante, tá? Mas é uma apresentação que eu fiz em 2022 e por algum motivo eu acabei não fazendo mais essa apresentação, né? Acho que ficou esse gap aí, eu percebi que talvez eu precisava voltar a falar desse tema, né? Eu estou muito focado mais agora na parte de inteligência artificial, mas isso aqui está muito conectado, porque o Unity ele gerencia tanto artefatos de IA como experimentos, modelos, então está muito conectado e eu precisava trazer esse conteúdo para vocês, aí, pelo menos no meu blog, deixar isso registrado para pessoas que estão começando, que estão tendo essa dificuldade de entender o conteúdo, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a tela cheia desse PPTzinho. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o Unity Catalog além da governança de dados. Por que além da governança de dados? Porque todo mundo fala, não, ele é uma ferramenta de governança. Sim, é de governança, mas aqui a gente vai ver na prática, você vai ver na prática que não é só puramente governança de dados e algumas coisas que vão além disso, tá? Mas vão além, mas está muito no mesmo contexto, tá? Mas no Bitbyte você vai ver coisas interessantes ali que a gente vai aprender. Aqui só um pouquinho falando de mim, isso aqui não mudou nada, praticamente na época que eu fiz eu já tinha todas essas certificações aqui da Databricks. Na época eu tinha acabado de tirar a Professional, para mim é uma das mais difíceis de todas, que recomendo, se você ainda não tem, dá uma olhada lá na Databricks, na Academy, tá? E aqui é a nossa agenda. O que a gente vai falar hoje? Como que era a vida sem Unity Catalog, ou seja, a vida de muitas pessoas ainda. O que é o Unity Catalog na prática? Como que é a vida com o Unity Catalog, né? O que a gente tem com o Unity Catalog? O que muda para você? Aí depende de quem é você, qual que é o seu papel. As features e benefícios, novidades 2024 e limitações, tá? Então isso aqui vai ser a agenda de hoje. A parte mais prática aqui vai ser mostrar para vocês o como era antes, ou seja, como é para quem não tem. Então eu vou estressar bastante esse cenário para ficar muito claro quando a gente entrar na parte do Unity Catalog, na parte de External Location, Storage Credential. Quando a gente entrar nessa parte, você precisa ter essa base que eu vou mostrar hoje, de como que as coisas funcionavam antes. Isso vai dar uma visão muito mais clara para você no futuro, tá? Unity Catalog aqui, só para dar uma visão mais superficial para quem que é esse conteúdo. Não é para quem que é o conteúdo, mas para quem que vai se beneficiar muito mais disso. É muito mais o administrador da plataforma, né? O cara que é o arquiteto de dados, a pessoa que sustenta o ambiente, que dá suporte, o time de governança de dados, do que o desenvolvedor e o engenheiro, tá? Porque o desenvolvedor e o engenheiro, você vai ver que a mudança é muito pequena para ele, tá? O cara que faz o código mesmo em si, ele quase que não muda nada para ele, tá? As features que a gente vai ver são muito mais focadas para a parte de gestão e governança de fato.
Embora, obviamente, sabemos que tem times pequenos que o engenheiro e o desenvolvedor, ele faz tudo. Ele implementa, ele arquiteta, ele desenvolve, ele governa. Então, mas só para deixar claro, né, que o Unity Catalog ele tem um viés muito mais para esses dois papéis aqui, que é a parte de governança de dados e a administração da plataforma, do que para o desenvolvedor mesmo, o cara que está lá fazendo Python e SQL, tá? Embora tenha pontos que é muito importante o engenheiro saber. A questão de segurança é extremamente importante. A questão de modos como o cluster opera é muito importante. A gente vai falar um pouquinho aqui hoje, tá? Então vamos lá. Como que era a vida antes do Unity Catalog, tá? Aqui é uns desenhos, cara, esses desenhos eu não mudei, tá? É lá de 2022. Eu achei eles feinhos, mas falei, cara, dá pra entender. Eu vou trazer pra vocês aqui como que era antes. Antes do Unity Catalog, a gente tinha esse modelo aqui de workspaces isolados. O que quer dizer workspace isolado? Quando eu vou lá no meu portal do Azure ou na sua cloud, você cria um workspace, uma conta de Databricks, ele cria junto ali o Hive Metastore e toda a parte de gerenciamento fica tudo dentro desse cara, né? Então tudo que você cria no seu workspace fica dentro desse Hive Metastore e ele só existe para esse workspace, tá? E toda a parte de gestão de usuários, grupos, clusters fica dentro desse workspace, tá? Isso não é compartilhado. Se eu crio um usuário aqui, ele não aparece para esses outros workspaces, né? Aqui eu estou trazendo um exemplo de um ambiente segregado de Dev, HTML e Prod. Então vamos supor que eu criei esses 3 workspaces e eu quero adicionar um novo login, eu tenho que adicionar nos 3 workspaces, tá? Essa gestão é isolada. Então os workspaces são 100% isolados, eles não têm comunicação um com o outro. O Hive Metastore é 100% isolado. Se eu crio uma tabela aqui, esse cara não vai conseguir enxergar essa tabela e esse também não. Ponto-chave aqui do modelo antes do Unity Catalog é a questão do Hive Metastore ser dedicado para aquele workspace. Então, todos os metadados daquele workspace fica dentro do Hive Metastore, que é o modelo legado. Tá? O Hive Metastore já está na documentação marcado como legado. Então, esse metadado, que são os dados sobre os seus dados, né, ele fica só no Hive Metastore e ele também não tem uma facilidade de ser acessado. Eu vou mostrar para vocês ali mais para frente. Então, além dessa questão dos workspaces isolados, do Hive Metastore ser único para aquele workspace, a gente não tem muita informação sobre auditoria de acessos, eu não tenho linhagem de dados, eu não sei quem acessou aquela tabela, então tem muita informação que a gente não tem nesse modelo aqui. Por exemplo, se eu quero saber se uma tabela foi acessada por tal pessoa, não sei. Não tem essa informação, não tem essa auditoria. Eu quero saber quais são as dependências de uma tabela Gold, por exemplo. Quais são os jobs, quais são os notebooks, quais são as tabelas que criam aquela tabela Gold. Não sei. Você tem que minerar essa informação na unha, tá? Então, aqui é o modelo atual de que não tem Unity Catalog. Você tem um workspace que é totalmente isolado dos demais em relação a catálogo de dados, tá? Então, o Hive Metastore ele é um banco de dados de metadados, né? Então, quando você cria uma tabela, cria um database, essas informações ficam salvas no Hive Metastore, né? Então, você consegue acessar elas ali dando um show database, show table, show columns. Você vê esses metadados, mas você vai perceber que não é uma forma tão simples igual a Unity Catalog tem, tá? E esses metadados só existem ali dentro desse Hive Metastore daquele workspace, tá? Se eu quiser enxergar esse metadado lá no workspace de prod, por exemplo, se eu tiver em dev, não consigo. Eu quero fazer uma busca em todos os meus workspaces para achar uma tabela que tem coluna CPF. Não consigo, você vai ter que entrar workspace por workspace, fazer uma busca tabela por tabela, é extremamente complexo, tá? Eu vou mostrar alguns casos legais aqui para vocês. Então, isso aqui é a vida de quem não tem Unity Catalog, tá? Parece que, pô, beleza, mas a minha vida já era assim há muito tempo, eu já me acostumei com essa vida. Então, a gente vai ver depois com o Unity Catalog a facilidade que a gente tem de fazer uma busca unificada em todos os workspaces. Quero achar uma coluna CPF em todo o meu ambiente, todas as tabelas, todos os notebooks. É muito mais simplificado essa busca, porque você unificou tudo num local só, né? Aqui está tudo totalmente isolado. Outro ponto aqui que é a gestão de acessos do Hive Metastore, vamos dizer assim, né? Sem Unity Catalog. É uma gestão muito mais complexa, tá? Aqui eu vou mostrar alguns casos para vocês. Então, ela tem esse ponto de ser uma gestão mais complexa. Você tem que controlar os acessos em 2 níveis em boa parte dos momentos ali, no storage via RBAC ou ACL e também no Databricks, dependendo da forma que você configurar, eu vou explicar aqui. Por padrão ele não tem segurança nenhuma. Quando eu criei um cluster, se eu não configurar nada, ele não tem segurança nenhuma, tá? Vou mostrar na prática para vocês isso.
e necessário de replicação manual de login entre Workspace. Por exemplo, criei um login no Workspace Dev, eu preciso criar em HTML Prod também, senão ele não replica automaticamente, tá? Então, qual que é o ponto-chave aqui? É a gestão de acessos. Eu deixei aqui para vocês um link de referência desse documento aqui, explicando como que são os modelos de acesso quando você não tem Unity Catalog. Por padrão, muita gente nem gerencia acesso. Por exemplo, quem utiliza Mount tá cagando para acesso. Essa é a verdade, tá? Desculpa se você usa Mount, talvez você não sabia. Ah, mas meu ambiente não tem ninguém que acessa meu ambiente Databricks. Meu ambiente Databricks é só focado pro time de engenharia. Indiferente, às vezes tem engenheiro de um time que não pode ver dados de outro time, ou seja, de outra área, né? Eu tenho um engenheiro que está desenvolvendo um pipeline especificamente para a área de contabilidade, mas ele não pode ver dados de financeiro, dados do RH, por exemplo. Se você usa Mount, isso é furada, porque o acesso é liberado para todo mundo. Então, quando você não sabe esses modelos de acesso, você pode estar deixando sua mente vulnerável. Quais são os principais modelos de gestão de acessos que a gente tem com o Hive Metastore, tá? Então, quando eu falar Hive Metastore, eu estou falando de sem Unity Catalog, tá? Sempre que você vê Hive Metastore, ali é um ambiente sem Unity Catalog, tá? Tudo que está ali dentro, tabelas e esquemas, não tem Unity Catalog. Então, sem Hive Metastore, a gente tem o seguinte: Pass-Through, tá? Que é uma forma de você gerenciar o acesso a nível de AD, ou seja, aqui ó, AD Pass-Through, que é o item 3. Então, como que funciona o pass-through? Quando eu crio o cluster, eu habilito lá o pass-through, e quando a pessoa acessa o cluster e ela faz um select numa tabela, o acesso é validado a nível de AD, né? Lá no AD ele vai bater e vai ver se aquele cara tem acesso naquele recurso, no storage, por exemplo, via ACL ou via RBAC, tá? Então, conectei no cluster que tem pass-through habilitado, o acesso que vale é o acesso que está liberado lá no recurso via AD, por exemplo. Fui lá no storage e liberei via RBAC para o cara ser data contributor. Esse acesso é o que conta. Não tem acesso aqui a nível de catálogo, tá? O acesso a nível de storage, quando a gente usa pass-through. Esse modelo foi descontinuado, não existe mais, obviamente, né? Então, o acesso agora no Unity Catalog é gerenciado por External Location e Storage Credential. E outro modelo que a gente tinha no Hive Metastore é o Table Access Control, tá? Que é esse último item 6 aqui. Então temos aqui o item 6, que é o Table Access Control, que é onde a gente tem muita similaridade com o Unity Catalog. A gente libera o cara via Grant Select, Grant Drop, esse tipo de coisa, tá? Então a gente tem esses dois modelos. Aqui tem 6, mas qual que é a diferença desses 6? Eu vou explicar. Mas desses 6, os dois modelos são esses: Pass-Through, gerenciamento a nível de storage, tá? Eu tenho que liberar acesso no storage para aquela pessoa lá no AD. E o Table Access Control, que eu gerencio no Databricks se aquela pessoa tem acesso ou não àquela tabela. Então eu vou lá, essa pessoa tem acesso nesse database inteiro. Não, essa pessoa tem acesso só nessa tabela para fazer só select, ou insert, ou delete, update, tá? Esses são os dois modelos que a gente tem sem Unity Catalog. O modelo 6 é o melhor dos mundos porque você tem um controle maior de acesso. Esse modelo tem que ser configurado no cluster, tá? A gente vai ver um pouquinho ali. Então você percebe aqui que são várias nuances que a gente tem, é muito complexo. Cara, a maioria das pessoas, cara, 99% das Você tá falando sério? pessoas, engenheiros, não sabe como que funciona isso aqui, tá? E aí eu vou chegar um pouquinho mais no detalhe para vocês na prática ali, que eu quero deixar isso muito claro, essa questão do acesso, porque você vai perceber que no Unity mudou tudo, totalmente mudou isso aqui. Outro ponto aqui que ele fala, que é o acesso via mount. Como eu falei, mount para mim não é gestão de acesso. Você criou um mount, você facilita a vida do cara que está desenvolvendo, mas você cagou para acesso, tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Então a gente vai ver na prática ali esses três modelos que eu falei, com mount, com pass-through, com Table Access Control. E tem alguns modos aqui que ele fala de Cluster Scoped e Session Scoped, que seria o quê? Eu crio uma app registration lá, por exemplo, e dou acesso a uma pasta no storage específico. E aí eu coloco essa app setada no meu cluster. Todo mundo que acessar o meu cluster, que eu liberar acesso no meu cluster, herda o acesso dessa app, tá? Esse é o Cluster Scoped. Ou eu posso fazer o seguinte, eu não vou colocar no cluster. Eu vou dar essa app para o usuário específico, ou colocar no notebook específico, e aí eu dou acesso daquele notebook para algumas pessoas. Daí o acesso fica só naquele notebook, tá? Obviamente tem um risco maior aqui, porque a pessoa talvez pode compartilhar o notebook com outras pessoas.
Então, não sei se é o melhor dos mundos aqui, né? Na verdade, obviamente não é. O melhor dos mundos aqui é o Table Access Control. Qual que é o mais comum aqui da gente ver nos ambientes tradicionais? Você utilizar o Table Access Control, ambientes tradicionais que olham para a gestão de acesso, tá? Table Access Control com Cluster Scoped. E aí no Cluster Scoped você vai colocar uma app que tem acesso a todo o storage, né? Que daí você gerencia a permissão a nível de Table Access Control, tá? A nível de catálogo, perfeito? Bom, eu não sei se ficou totalmente claro para vocês aqui, é realmente um tema complexo e eu vou tentar simplificar ali na parte da prática para vocês entenderem, tá? Mas isso aqui é o mundo de quem não tinha Unity Catalog. Quem não sabe disso aqui é porque não está cagando para acesso, está usando mount ou está usando acesso direto no storage, mas sem gestão de acesso, tá? Então, por isso que eu quero trazer essa versão complexa para quando a gente for para o Unity Catalog, você vai ver que o acesso é muito mais seguro e é muito mais simplificado, tá? Então vamos lá, aqui vamos para a parte da prática, né? Eu falei pra caramba, espero que vocês tenham entendido como que era o mundo antes, a questão dos workspaces isolados, a questão dos metadados serem isolados uns dos outros, né? Então você, quero ter uma base de metadados unificada. Você tem que criar isso na mão, ou você vai usar uma ferramenta de mercado para coletar de todos os seus workspaces, tá? Usar o Purview, usar um Atlas, tem uma penca de ferramenta aí que você pode plugar com uma ferramenta de metadados. Com o Databricks sem o Unity Catalog, você tinha que ter uma ferramenta dessa externa para poder unificar os metadados. Com o Unity Catalog, a gente vai ver que as coisas mudam, tá? Então vamos para a prática aqui, chega de falar um pouco. Deixa eu ligar aqui os clusters, acho que tem um cluster aqui que... Ah tá, não vou conseguir ligar todos os clusters ao mesmo tempo, porque eu não tenho cota nessa região, tá? Esse é um ponto. Eu vou ligar aqui o cluster. Desculpa, deixa eu ligar o outro cluster. Então aqui só para explicar para vocês, tenho 4 clusters, tá? Eu vou explicar um pouquinho de um por um. Primeiro eu vou ligar o cluster aqui no Isolation Level. Acho que ele deu erro aqui por conta de cota. Opa, agora é de argumento? Não, é cota mesmo. Eu vou ligar ele aqui. Então, voltando aqui, ó, os 4 clusters, eu criei um de cada tipo para explicar para vocês como que funciona no seu ambiente sem Unity Catalog, tá? Então, quando eu crio um cluster, create cluster e não configuro nada nele, por exemplo, nesse modelo aqui, create compute, se eu venho aqui e não configuro nada nele, por exemplo, deixo ele, por exemplo, vou deixar assim, ó, no isolation shared, tá? Um cluster do modo legado, tá? Um modo que não tem gestão de acesso. E não configuro nada aqui na parte de Spark Config. Ele é um cluster que não tem nada de configuração de acesso ali nele. Obviamente ele também não vai conseguir acessar nada se não tem nada configurado. A não ser que você atache o notebook que tenha a chave lá configurada do storage, né? Que é o session scope de lá que eu falei para vocês. Então você pode criar esse cluster sem acesso a nada, sem nada no cluster. E aí você usa a nível de sessão. Ou eu vou mostrar para vocês aqui o gap da questão do mount, tá? Que libera acesso para todo mundo do workspace. Deixa esse cluster ligar aqui para a gente fazer esse teste. Então esse no isolation share aqui quer dizer o seguinte: não tem nada de isolamento configurado nesse cluster, tá? E aí a gente vai depois para o segundo cluster, que é o cluster scoped. Qual que é a diferença desse cluster scoped? Eu vim aqui na Spark Config e configurei aqui para ele utilizar uma app registration, tá? Eu passei o token para ela aqui. Esse token é do meu ambiente, né? Não adianta você copiar, depois ele vai expirar. Então aqui eu configurei, setei aqui no meu cluster para ele acessar o storage com esse cara aqui. Ou seja, todo mundo que acessar esse cluster aqui e fizer um select na tabela ou fizer um select direto no storage, vai utilizar essa app para fazer a autenticação no storage. Então se essa app tem acesso a tudo, eu tenho acesso a tudo, tá? Então, obviamente, você tem que saber quem que você vai dar acesso para esse cluster, tá? Então, esse aqui é o cluster scoped. Eu seto o nível de acesso do meu storage no cluster. E todo mundo que acessa o cluster vai herdar esse acesso, tá? Então, esse é um modelo de trabalho. Temos o pass-through. Deixa eu mostrar aqui para vocês o pass-through. Onde a gente habilita o pass-through é aqui, ó. Habilitei o pass-through. Ele tem que ser single user por padrão, tá? Você tem que ter um usuário setado aqui para usar o cluster. E basicamente o pass-through é o que eu falei. Acessei um cluster pass-through. Vou fazer select num storage, numa tabela lá.
quem tem que ter acesso naquele storage é o meu login que está conectado, tá? Então eu tenho que ir lá no storage, dar acesso via RBAC, né, que é acesso lá às roles prontas ali, data contributo, data reader, ou acesso via ACL, que é eu ir lá na pasta específica e dar grant naquela pasta para aquele login, tá? E aí o pass-through vai funcionar nesse contexto. Era uma maneira bem legal que funcionava bacana ali naquela época, só que tinha alguns probleminhas de gestão de acesso ali. Inclusive, morreu, tá? Não, se você usa isso aqui, já vai esquecendo esse modelo aqui, tá? E o último aqui, que aí é o Table Access Control, que ele virou esse cluster shared, tá? Para quem não conseguiu criar um cluster Table Access Control, antigamente era o cluster High Concurrence, e aí você configurava o Table Access Control aqui nas Spark Confs, tá? A gente tem um parâmetro que você configurava aqui, para quem está no modelo antigo, que é um cluster bem antigo, vai estar chumbado aqui o Table Access Control, beleza? E eu não precisei chumbar porque o cluster do tipo shared, né, quando você troca aqui o Access Mode para shared, ele já por padrão vem com o Table Access Control habilitado, tá? E o que é o Table Access Control? Toda vez que eu fizer um select numa tabela, o meu acesso é validado a nível de catálogo, ou seja, o Reginaldo tem acesso de usar esse, no caso aqui o catálogo único que a gente tem, o Hive Store, a nível de catálogo ali, então ele vai validar o meu acesso no esquema, que é o database, e na tabela. Então eu não preciso ser validado no storage, o storage vai ser validado ou pelo cluster ou pela scope de session, tá? Para acessar o storage, ou via pass-through também, tá? É uma maneira. Perfeito? Tá? Acho que ainda não ficou tão claro para vocês, mas vai ficar claro aqui na prática quando eu mostrar um por um desses casos aqui. Então vamos para esse cenário aqui no Isolation Share, tá? Criei um cluster zerado, tá? Sem dar acesso a nada. Eu dei acesso aqui para o meu login, é um outro login, tá? Eu vou usar aqui um outro login diferente. O meu login administrador é esse aqui, o Hotmail, que é a minha conta pessoal. E eu liberei acesso para o meu outro login que eu vou testar aqui em outra aba, tá? Então eu vou atachar aqui, já está atachado o No Isolation Shared. Então eu vou fazer o seguinte, atachei o notebook, esse login aqui meu que eu estou conectado, ele não tem acesso a nada, tá? A nada, exatamente nada. Então vamos ver o que eu consigo acessar com esse login aqui, tá? Vou dar um show database para ver se eu consigo ver os catálogos. Catálogos aqui, na verdade, os databases, né? Databases barra esquemas, né? Eles usam esse mesmo nomenclatura. Esquema é igual a database. Não sei por que mantiveram os dois, né? Deixam só, ou só esquema ou só database, para não gerar confusão. Então aqui eu consigo ver todos os databases, tá? Lembra que eu estou no cluster que não tem acesso a nada e o meu login não tem acesso a nada, tá? Mas eu já consigo ver todos os metadados aqui. Aí eu vou dar um show tables nesse DB Sales aqui, consigo ver as tabelas. Eu vou tentar dar um select na tabela também pra gente ver o que acontece aqui, tá? Antes de eu dar um select na tabela, deixa eu só ver como está essa tabela aqui. Tem um ponto aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é o seguinte, deixa ele rodar aqui pra ver se vai funcionar o select na tabela. Aparentemente está processando, tá? Ó, tá indo e consegui acessar a tabela. Qual que é o ponto? Por que eu consegui acessar essa tabela? Se eu vim aqui em cima, eu tenho aqui, ó, essa tabela está dentro de um mount, tá? Esse é o BO do mount. Perceba, o cluster não tem scope de configurado, né? Não tem nada configurado no cluster. Não configurei nada na seção, que é no notebook. E meu login, esse login não tem acesso a nada, tá? Isso eu garanto para vocês. E eu consegui conectar no cluster e acessar dados que eu não tenho acesso. Tá? Esse é um grande gap de acesso se você usa mount, tá? O problema disso aqui é o mount. E eu explico no meu post lá, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas basicamente o mount, quando você cria um mount, você fixa um login naquele mount e todo acesso naquele mount para o storage é com aquele login. Então quem acessa de cima é do acesso daquele login que está chumbado aqui no mount, tá? Então esse é um problema do mount, tá? Eu consegui acessar aqui a tabela sem acesso nenhum, nada. Aqui é só para vocês entenderem, né? Eu consigo listar aqui os mounts. Eu quis criar um mount exatamente para mostrar para vocês esse cenário de que o mount tem esse risco. E eu vou mostrar para vocês aqui um outro caso onde não tem o mount configurado, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um show aqui nesse database DB Marketing e vou acessar uma tabela que não tem mount, tá? Essa tabela aqui, vamos fazer um describe detail antes. Describe detail.
pra gente ver. Ops, describe detail. Tá, o erro vai dar da mesma forma que daqui embaixo. Não vou conseguir um describe nela aqui. Por quê? Não tenho acesso. E o que ele fala é o seguinte: ó, você não configurou nenhuma chave de acesso para o storage que está essa tabela. Então ele sabe que essa tabela aqui, campanhas, está salvo nesse storage account aqui. E eu não tenho nenhuma chave configurada para acessar, nem a nível de session e nem a nível de cluster, tá? E também esse cluster não tem pass-through. Ou seja, percebemos aqui que temos um certo nível de segurança. Eu não consigo acessar todas as informações do storage, a não ser o que tá no mount, né? Tá dentro do mount, ó. Tentar acessar o storage direto aqui, vai ver que não vou conseguir, tá? Então qual que é o ponto aqui em relação a ambiente Hive Metastore? Ele não é seguro por padrão. Por quê? Porque tem esse problema. Primeiro, eu consigo ver todos os esquemas, os metadados, que pode ser um problema para grandes ambientes. Por exemplo, um engenheiro que entrou para uma área específica, ele não poderia talvez saber as tabelas que tem em outro ambiente. Aqui eu consigo ver tudo, né? Eu consigo ver tudo mesmo sem acesso a nada, tá? Isso é um problema, mas beleza, metadados por si só não diz nada. O cara não vai conseguir inferir nada com metadado ali para esse cenário. O ponto aqui é o mount, tá? Então eu já falei sobre o mount, eu estou reforçando aqui. O mount ele dá um bypass na sua gestão de acessos. Por isso que o mount não é mais suportado, não é mais, na verdade, nunca foi suportado no Unity Catalog. Como o Unity Catalog nasce seguro por padrão, ele não aceita coisas que inferem isso, que ferem essa lei, né? Ou seja, o mount fere essa lei. Então esqueça o mount se você quer migrar. E aí nesse post que eu vou deixar nas referências do link, eu explico certinho o que você pode substituir o mount. Você pode usar o volumes, pode usar um external location, menos o mount, tá? Perfeito? Entendido para vocês aqui a questão da gestão de acessos do cluster que não tem isolation, tá? Ele não tem nada de configuração de acesso. Não tem scope de session, não tem scope de session e não tem scope de cluster, tá? Agora a gente vai para um cluster, eu vou desligar isso aqui, porque eu não consigo ligar dois ao mesmo tempo. E vou ligar aqui o pass-through, pra gente ver uma coisa. Opa. O pass-through, ele tá atrelado nesse login aqui, Reginaldo Silva, que é o login que eu tô conectado aqui, tá? O meu login da empresa, nesse daqui, ó. Esse que eu vou fazer o teste, DataSide aqui, que é o meu login da empresa. Esse login não tem acesso a nada naquele ambiente, eu só liberei acesso no Workspace e estou fazendo os testes aqui. Tem acesso nos clusters, né? Eu liberei acesso nos clusters. Então vamos aqui para o segundo notebook, na verdade para o terceiro, que é o cluster pass-through. Tá ligando aqui meu cluster e eu quero mostrar para vocês como que funciona o pass-through. Mas basicamente o pass-through, como eu disse, eu vou fazer um select na tabela. Ele vai pegar o meu login que eu estou conectado e vai verificar lá no recurso do AD quais os meus acessos. No recurso do Azure, tá? No recurso do Azure, quais os meus acessos. Se eu tenho acesso via alguma RBAC ou algum acesso via CL, e aí tendo acesso ele passa, tá? Independente se tem table access control habilitado, esse é um problema. Então pense o seguinte, o cluster está com pass-through habilitado. Eu consigo acessar qualquer tabela que eu tenha acesso no storage. Então o Table Access Control aqui não serve para nada, tá? Então esse é um dos motivos também porque foi descontinuado. E tem essa complexidade que eu falei, de gerenciar o acesso no storage é muito chato, é muito ruim, muito trabalhoso. É muito mais fácil gerenciar o acesso em um catálogo unificado. Mesmo aqui com o Hive Metastore, é mais fácil você gerenciar o acesso no Hive Metastore do que no storage, tá? É mais fácil dar um grant de select numa tabela aqui que eu consigo saber onde esse cara tem acesso do que no storage, porque no storage para mim saber onde estão esses ACLs é muito difícil, é um parto ter que ir lá listar os ACLs de uma pasta específica. Então, tudo que é acesso via storage específico para logins ou para grupos, isso é muito trabalhoso e muito chato, tá? Então com o Unity Catalog a gente não precisa ter esse gerenciamento. Até mesmo com o Table Access Control e Cluster Scope a gente já pode dar um bypass nisso aí. Beleza, meu Cluster Pass-Through aqui ligou. Então eu vou dar um show database aqui, tá? Mesmo esquema para ver se a gente consegue ver os catálogos, os databases ali. Lembrando, esse Cluster Pass-Through ele também não tem nenhum Spark Conf aqui, tá? Ó, zero Spark Confs. A única coisa que eu habilitei é o Pass-Through, que gerencia o acesso a nível de Storage e AD, tá? Então aqui eu consigo ver os databases. Vamos ver se eu consigo ver as tabelas.
Então, até aqui é igualzinho o outro modelo, tá? Sem gestão de acesso. Aqui eu consigo ver as tabelas, os dados dessa tabela aqui do DB Sales, porque ela está no mount, tá? Mais uma vez, é exatamente porque esse cara aqui está com o mount configurado que eu consigo ver os dados. Agora vamos ver enquanto roda ali. Deixa eu dar um show. Ó, funcionou. E porque está com o mount habilitado, não é nem a questão do meu login ter acesso nesse storage, porque ele não tem. E vamos ver aqui o show databases DB Mart, tá? E vamos tentar fazer um select na tabela do Mart, por exemplo. Então a gente vai ver, ó, ops, ó, tá falando aqui, ó, você não tem acesso nesse cara. Se liga aí, meu irmão, dá um jeito aí. Como que a gente pode resolver isso aqui? Da forma que não é legal, mas que a gente pode vir aqui no nosso storage. Deixa eu ver que storage que é esse aqui. O Data Lake Data in Action Dev. Então, por exemplo, eu posso vir aqui nos meus storages. Data Lake Data in Action Dev, por exemplo. Vou naquele Container Gold, para não liberar acesso para tudo, né? Então o ACL nesse caso aqui é muito melhor. Database Gold. Pasta Gold, pasta Gold? Na verdade não, é pasta DB Marketing. Isso aqui não é um Gold, então isso aqui acho que é um Silver. Não, tá Gold. Eu vou fazer um teste nesse aqui pra ver. Talvez esse aqui não tenha acesso. Então eu vou nessa pasta aqui, ó, Gold DB HR, né, que é de recursos humanos, nessa pasta aqui. Então vamos ver, ó, Manage ACL, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar aqui permissões para aquele carinha ali, Reginaldo Silva DataSite. Vou pegar esse cara aqui, vou selecionar ele e vou dar acesso aqui para esse cara. Ops, permission. Tá, ele tem que dar acesso, tem que ter acesso no diretório de cima também, tá? Então, mas vou liberar aqui também, só para vocês entenderem. Então, estou liberando via CL só nessa pasta. Então, vou liberar aqui. E aí, eu tenho que dar acesso no container também, tá? Para ele poder ler os dados. Então, vamos botar aqui para o container. Container Gold. Manage ACL. Só que aqui eu não vou dar acesso a tudo, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou dar acesso só de ele visualizar o container, porque eu não quero que ele leia o container inteiro. Reginaldo Select. E aqui eu vou dar acesso só de execute nesse container aqui, tá? Vou salvar aqui e vamos ver se isso aqui vai... Ops, salvou já. Oh, caraca, já estava salvo, já só tá bugado essa tela aqui. Geralmente eu uso a ferramenta Storage Explorer, que é muito mais fácil de fazer isso aqui. Então vamos fazer um teste aqui. Eu liberei acesso nessa pasta aqui, vamos ver se funciona para esse login específico, tá? Ou seja, funcionou. Quem que acessa esse storage é esse login que eu estou conectado, porque estou usando pass-through, né? Perfeito? Entendido até aqui, pass-through e modelo no isolation lá que não tem nada de configuração. Vamos para o próximo, que seria o... Então eu vou desligar isso aqui. E agora eu vou para o Cluster Scoped. Então a gente vai ver como que funciona esse carinha aqui. Start. Qual que é a diferença desse Cluster Scoped aqui? A gente chumbou aqui uma app. Essa app aqui, se a gente for lá no AD, né, no Entra ID, se eu vim aqui Home, Entra ID, buscar ela aqui já de cara, posso buscar por aqui, eu posso lá em Applications. Se eu buscar aqui ele já vai achar. App Registration, uma app chamada App Storage Databricks. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no Storage, né, naquele Storage ali, e liberei acesso para ela via RBAC. Tá aqui só uma explicação básica do que é o RBAC e do que é o ACL. ACL é o que eu acabei de mostrar para vocês, que eu libero acesso a nível de pasta, a nível de container. O RBAC, geralmente quando você vem aqui via IAM, né, na página IAM, Access Control aqui, e libera um acesso via role, né, pega uma role aqui e libera acesso nessa role. Isso é o RBAC, tá? Quando você está falando de ambientes aqui Azure. Então se eu vim aqui, ó, deixa eu ver, Contributor, aqui ó, App Blob Data Contributor. Então eu liberei acesso
para aquela app lá, tá? Então aquela app tem acesso nesse storage inteiro. E o que eu fiz? Configurei aquela app a nível de cluster, ou seja, quem acessar esse cluster aqui tem acesso a todo o meu storage. Então eu preciso gerenciar quem que tem acesso a esse cluster. Beleza? Você não pode pegar e dar acesso para todo mundo nesse cluster. Então você tem que controlar o acesso pelo cluster, tá? Obviamente, o ideal em ambientes maiores e gerenciados você não vai criar uma app com acesso a tudo, se você não estiver utilizando o Table Access Control, que é o próximo cenário. Então você precisa gerenciar quem acessa o cluster, porque esse cluster agora tem acesso a tudo, tá? Vamos lá no outro notebook, que é o 2 aqui, Cluster Scoped, tá? Então eu não preciso especificar nenhum acesso aqui, porque quem tem acesso no storage agora é o cluster. Então vou vir aqui, Show Databases, para você ver que já tá taxado já, tá cheio. Vou dar um Show Databases, aqui tudo vai funcionar normal. Detalhe, esse DB Sales Orders aqui, tudo que está nesse DB Sales, eu coloquei ele especificamente no Mount, né? Então ele vai funcionar para qualquer cluster, qualquer tipo de cluster vai funcionar o acesso nesse cara aqui, tá? Então eu vou dar aqui um select nesse cara aqui, que vai funcionar. E a gente vai para um caso que a gente não tinha acesso, né? Que é, por exemplo, nesse marketing aqui. Ou na Gold, né? Vamos pegar uma Gold, porque no marketing... Não, no marketing não, eu lembrei no RH lá, né? Então vou pegar esse marketing aqui mesmo. Rodou. E vou fazer um select nessa campanhas aqui. Ou seja, o login que eu estou conectado aqui, o Reginaldo, não tem acesso nesse storage da campanhas, né? A gente viu lá no primeiro notebook aqui. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Eu não tenho acesso, tá? Com o meu login, com cluster nenhum. Mas agora que eu configurei o acesso a nível de cluster, eu consigo vir aqui e fazer um select, tá? Eu vou vir aqui, ó, acessei. Por quê? O storage agora está sendo acessado pelo cluster, pela aquela app registration que tem acesso a tudo. Então eu consigo fazer qualquer coisa nesse storage ali que aquela app tem acesso, tá? Esse é um ponto que você precisa pensar bem na sua estrutura de acesso. Ou seja, se aquela app tem acesso a tudo e está setado no cluster, eu tenho que gerenciar quem que vai acessar aquele cluster, porque senão eu dou acesso para tudo, para todo mundo, tá? Ponto de atenção aí para vocês que não utilizam o Table Access Control ou até mesmo que utilizam o Mount, tá? O Mount já está muito mais... Já bati tanto no Mount que vocês já devem estar muito enjoado de Mount já, tá? Perfeito? Então, Cluster Scoped é isso. Configuro o acesso storage a nível de cluster. Eu posso fazer a mesma coisa, só que daí, em vez de fazer Cluster Scoped, colocar aqui, eu tiro do cluster e coloco na seção. Notebook, dentro do notebook. E aí é o Session Scoped que ele fala lá, tá? E vai ter o mesmo acesso, né? Vai funcionar da mesma forma, só que eu defino no notebook e não mais no cluster. Na teoria é mais seguro do que no cluster, né? Porque no cluster, se todo mundo tem acesso no cluster, todo mundo tem acesso a tudo. Se eu coloco só no meu notebook, ou seja, só eu tenho acesso naquele storage lá, tá? Então, Cluster Scoped, dentro do cluster, todo mundo que está naquele cluster tem acesso. Session Scoped, só quem tem acesso naquele notebook, tá? Geralmente vai ser só o dono ou com quem ele compartilhar. Então vamos para o último modelo de acesso aqui, deixa eu desligar esse, que esse é o ideal, tá? Esse modelo de acesso aqui é o ideal, que é o Shared, que é o Table Access Control, TAC, tá? Quando no passado a gente falava TAC, TAC Table Access Control. Esse cluster aqui, então, o que a gente tem diferente? Access Mode Shared, que é o que habilita o Table Access Control, tá? Então eu não preciso mais habilitar o Table Access Control nas Spark Confs. Porém, eu preciso colocar também quem que vai acessar o storage, tá? E aí, aqui funciona da seguinte forma: eu posso colocar uma app mais genérica para acessar o storage todo, e eu gerencio via Table Access Control quem que vai acessar a tabela, tá? Porém, tem um pulo do gato aqui que eu vou mostrar para vocês, que é um gap, tá? Para esse caso aqui do Table Access Control. Mas esse aqui é o melhor dos mundos, tá? É o melhor dos mundos para quem não tem Unity Catalog. Habilitar o Table Access Control e colocar uma app aqui a nível de cluster para facilitar a vida, tá? Então, beleza, coloquei a app aqui, quer dizer que todo mundo que acessar esse cluster tem acesso a tudo? Não, porque agora eu tenho dois níveis de segurança. Eu tenho o nível da app, que é acesso ao storage, que eu posso segregar lá no storage, criar uma app para cada pasta, por exemplo, se for o caso. E aí eu posso colocar todo mundo nesse cluster aqui. E aí, o que vai ditar o acesso naquele storage é o Table Access Control, porque se ele vai ter um nível mais de gestão de acesso ali. Quando eu fizer um select na tabela,
Primeiro ele valida ali no Table Access Control se eu tenho acesso naquela tabela. Se eu tiver acesso na tabela, aí ele vai para o Storage, que vai utilizar o Cluster Scoped aqui para acessar o Storage, tá? Então são dois níveis de acesso que a gente tem aqui nesse mundo com Cluster Shared, Table Access Control e Cluster Scoped. Esse é o melhor dos mundos para quem está no ambiente Hive Metastore. Deixa esse cluster ligar aqui que eu vou mostrar para vocês esse detalhe específico. Ó, o cluster está ligado já aqui então. O cluster Scoped configurado. Tipo shared, onde tem o Table Access Control habilitado. Vamos vir aqui no nosso notebook. Padrãozão, Config Database, só para a gente ver que todos têm o mesmo acesso no nível de catálogo, tá? Com o Unit Catalog a gente começa a colocar, aqui também você vai perceber que a gente começa a colocar já a gestão a nível de catálogo também, nível de metadados. Então vou fazer aqui um show databases, ou seja, já não consigo mais ver todos os databases, isso aqui é interessante, tá? Porque eu não tenho acesso no database para ver o metadado dele, nem nas tabelas. Então se eu dar aqui um show tables from DB sales, também não consigo ver nada. Se eu fizer um select na tabela sales, mesmo ela estando no mount, também não vou conseguir. Por quê? Porque aqui agora eu tenho o controle de acesso a nível de Table Access Control. Então, se você está usando o mount, no mínimo você tem que usar o Table Access Control para dar um nível mais de acesso ali, tá? Então aqui você já consegue ter um nível de controle nas tabelas, tá? Mas e se eu for direto no Storage? Eu consigo ver Storage direto com o Cluster Table Access Control habilitado? Vamos ver aqui se a gente consegue ver. Tem que fazer select? Pô, não consigo fazer, né? Não tenho permissão. Mesmo sendo mount, eu não consigo ver. Então isso é um ponto positivo, tá? Habilitem o Table Access Control no cluster de vocês. Qual que é o problema disso aqui? Para quem está desenvolvendo, não ter acesso no storage é muito ruim. Às vezes a pessoa quer listar uns arquivos, quer manipular algumas pastas e não ter acesso no storage é muito ruim. Então acaba que é um pouco impraticável em alguns cenários, tá? E aí a gente tem que liberar acesso de N files para o cara poder manipular storage. E aí você tem outro problema de permissão ali. Mas você consegue já ter um acesso um pouco mais controlado aqui, né? Então se eu vim fazer um select aqui, não tem acesso. Dá um show tables aqui, também não tem acesso. E também não tem acesso. Mas aí vamos fazer o seguinte, eu vou lá no meu Databricks aqui. Eu vou abrir o Query Editor. E vou dar acesso para aquele login lá. Vamos liberar aqui, Grant Select. Cara, mais fácil, né? Vamos vir aqui no Metastore. Aqui. Dá para fazer VSQL, mas eu vou mostrar aqui a interface gráfica para vocês, que é muito mais simples. Deixa eu ligar meu cluster aqui. É o Warehouse, que ele é um serverless, ele liga rapidinho, tá? Então agora com o Table Access Control habilitado, a gestão de acesso fica a nível de catálogo. Quando eu falo catálogo, eu estou falando Hive Metastore, databases e tabelas. Então eu posso dar acesso numa tabela específica, num database específico ou num Hive Metastore específico, tá? O ponto aqui para você liberar acesso para as pessoas você tem que dar acesso no Hive Metastore, tem que dar acesso de usage no Hive Metastore, de usage no database e aí na tabela você dá só select, tá? Então você tem que ter esse nível de usage nos de cima. No Unity Catalog isso mudou um pouco. Eu acho que não tá ligando esse trem aqui não, né? Deixa eu dar um select aqui só pra ele ligar. Agora tá ligando, tá? Não tinha disparado o start dele, porque ele liga bem rápido aqui, tá? Já ligou. Segundos, né? Muito rápido isso, muito bom. Então eu libero aqui, qual que é a tabela que eu tô fazendo select aqui? Marketing Campaigns, né? Então se eu vir com DB Marketing, o que eu tenho que fazer para aquele cara acessar essa tabela ali? Se eu vim aqui só no... Deixa eu ver no catálogo aqui, é mais fácil, desculpa. Se eu vim aqui no catálogo, DB Marketing, Campaigns. E se eu vim e fizer isso aqui, dá acesso para aquele cara, né, que sou eu mesmo, aquele cara só de select naquele cara lá, Reginaldo, esse aqui não vai funcionar, apesar de, beleza, tá acesso select na tabela, por que não funciona? Porque eu tenho que dar acesso aqui de usage no database.
Aí eu tenho que vir aqui no database, dbmart, dar acesso de usage aqui. Aqui eu dou só de usage, tá? Se eu der select no database, ele vai ver todas as tabelas. Aqui gestão de acesso puro, tá? Não tem segredo. Se eu der acesso de select no database, tudo que está abaixo ele vai acessar. Se eu der acesso de select no catálogo, que aqui é o HiveMat Store, tudo que está abaixo ele vai acessar. Então, ou seja, você nunca vai dar acesso a nível de catálogo e talvez em alguns casos a nível de database, tá? Alguns casos fica mais fácil de gerenciar no database. Então, daqui usage, Reginaldo, dataside, liberei. E agora, será que vai funcionar? Eu acho que ainda não. Por quê? Tem mais um nível de catálogo, se eu não me engano. Não, acho que agora já vai. Acho que é só no esquema e na tabela, né? Quando o HiveMat Store é único, não tem por que dar acesso no catálogo, né? Só tem um catálogo. Tá? Então, beleza? Aqui a gente tem o Table Access Control habilitado e a gente faz a gestão de acesso a nível de objeto. Fica muito melhor, muito mais fácil de gerenciar. Eu consigo listar os acessos daquele cara, né? Eu dou um show grants ali na tabela, por exemplo, ou eu posso vir aqui na interface gráfica e ver todo mundo que tem acesso àquele database, ou todo mundo que tem acesso naquela tabela, por exemplo, campanhas. Consigo ver todos os acessos aqui, ó. E o legal, aqui nessa visão eu consigo ver o nível do acesso. Então, o select é a nível do objeto aqui da tabela. O usage é a nível do esquema, do database, tá? Então aqui eu consigo ver. Então eu já consigo ter uma gestão muito mais simplificada e facilitada do que ficar liberando acesso ao storage. E aí, quem acessou o storage aqui nesse caso aqui foi a app que está no cluster, né? A cluster scoped lá. Então eu não preciso mais ficar liberando acesso ao nível de storage. Porém, tem um porém, né? Se você liberar acesso de grant any files, aí você tem um risco de vazar a informação, porque daí aquela app daquele cluster tem que ter acesso só no que você de fato precisa. E aí é muito comum as pessoas fazerem o quê? Ter um cluster para cada área, né? Eu tenho um cluster para contabilidade, um cluster para RH, um cluster para finanças. Por quê? Eu crio uma app que vai acessar só aquele storage. E mesmo assim eu uso o Table Access Control, né, para poder gerenciar o acesso fino ali, né? Pode ser que uma pessoa não possa ver todas as tabelas, ou não possa escrever na tabela, né? Porque daí eu posso também controlar isso. Quem que escreve naquela tabela, quem que lê, quem que pode ver os metadados. Então isso é muito importante, tá? Por exemplo, se eu quiser ver esses metadados aqui, eu não vou ter acesso, porque eu só dei acesso de leitura, de select, né? Se eu fizer isso aqui, ó, describe, detail, não vou ter acesso porque não tenho acesso de read metadata, tá? Então eu tenho que vir aqui e liberar acesso de read metadata para aquele login lá, né? Aqui, ó, read metadata. Se eu liberar acesso de modify, ele pode escrever, fazer insert update e por aí vai, tá? Então eu não quero entrar muito nesses detalhes de acesso, talvez a gente fale um pouquinho mais no Unity Catalog. O ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, que tem que ficar claro é ambiente sem Unity Catalog. Você vai abrir o catálogo do Explorer, você vai ver esse carinha aqui, ó, HiveMat Store. Então você tem o HiveMat Store, que é um banco de dados utilizando o Hive, né, a engine Hive, que ele armazena todos os metadados, né, sobre aquele ambiente. E ele é exclusivamente desse workspace. Eu não consigo lá do outro workspace de produção, por exemplo, do Node Dev, acessar esses metadados aqui. E se eu quero fazer uma busca geral de metadados, por exemplo, eu quero saber todas as tabelas que tem CPF. Se eu buscar aqui, por exemplo, sei lá, não tem nada com CPF aqui, né? Deixa eu pegar uma coluna específica, só pra gente brincar aqui. Por name, eu pegar todo mundo que tem name. Name é muito budget. Pegar todo mundo, eu quero saber todo mundo que tem budget aqui, por exemplo. Todos os notebooks e tabelas têm budget. Posso fazer uma busca aqui avançada, posso filtrar o tipo do que eu quero. Eu estou procurando tabelas, notebooks. Nesse caso aqui eu estou procurando tabelas. Eu vou deixar aqui sem filtro nenhum. Pode ver que eu já não consigo nem enxergar aqui as tabelas, né? Eu não tenho esse nível aqui. Deixa eu ver se por queries ele acha. Também não achou nada. Mas se tivesse, por notebooks ele vai achar um, né? Então esse notebook tem o CPF aqui, o CPF, o budget, né? Consigo fazer uma busca que não é tão avançada quanto eu tenho no Unity Catalog por campos específicos. Só que lembre, só nesse workspace. Imagine que eu tenho 10 workspaces de Databricks. Como que eu faço a busca nos 10? Eu entro um por um. Então aí você tem que começar a implementar uma ferramenta de governança, uma ferramenta de catálogo de dados externa. Temos N ferramentas aí. Purview, por exemplo, é uma delas. Tá? Então espero que tenha ficado claro essa primeira parte aqui do ambiente sem Unity Catalog, né? O ponto-chave aqui, catálogo.
só existe um, que é o Hive Metastore. Esse samples aqui foi adicionado recentemente, tá? Então você tem um catálogo unificado, que é o Hive Metastore, que está todos os metadados dos seus dados, tá? Das suas tabelas, esquemas, colunas. E como que você acessa esses metadados? Você pode vir aqui e fazer via show commands. Deixa eu usar o warehouse que é melhor. Eu consigo agora atachar um warehouse no notebook SQL. Então, como que eu faço para acessar esses metadados? Eu venho aqui, dou um show catalog, dou um show databases. Então, pode ver que aqui eu consigo dar um show catalogs, tá? Só existe um, que é o Hive Metastore, tá? Não existe outros, como a gente vai ver no Unity Catalog. Consigo ver as databases, consigo ver as tabelas, consigo ver as colunas. Só que veja, é muito trabalhoso, cara. Eu não consigo ver tudo de uma vez via show command. Tem um post meu que eu tenho ali um script que eu quero ver todas as colunas de todas as tabelas. Você tem que fazer um loop para varrer as databases, varrer as tabelas, varrer as colunas. Não é algo muito trivial de se fazer, né? Tipo, dou um select num information schemas da vida ali, igual tem em todos os databases, tá? Então, sem Unity Catalog, a gente tem um catálogo central por workspace, tá? Esse é o ponto. E a gestão de acessos é isso que a gente viu aqui, tá? Temos vários modelos, mas basicamente dois principais, que é pass-through, que libera acesso ao nível de storage para o login específico. E temos acesso a nível de Table Access Control, que foi esse último que a gente viu, que eu dou o grant para o cara poder acessar aquele objeto, tá? Esse é o mais seguro de todos e é o melhor dos mundos para quem não tem Unity Catalog ainda. Perfeito? Então vamos voltar aqui para o nosso PPT. Essa é a vida de quem não tem Unity Catalog, espero que você tenha entendido os pontos ali, e a gente vai entrar agora no novo mundo, né? O que é o Unity Catalog de fato? Obviamente o Unity Catalog ele traz aqui features de governança de dados, né? Ele nasce para ser uma ferramenta de governança de dados. E os pilares dele aqui é basicamente acesso, tá? Controle de acesso, a gente viu um pouco agora nos clusters, auditoria, linhagem de dados e descoberta de dados, tá? Esses são os pilares do Unity Catalog. Então você consegue ter uma melhor gestão de acessos, mais segura, tá? A gente vai ver isso mais para frente nos próximos módulos do mini curso, tá? Auditoria de dados, agora eu tenho auditoria de tudo que eu faço, por exemplo, eu consigo saber quem acessou aquela tabela, quem alterou um cluster, quem fez tal coisa, quem leu a tabela. Então coisas que eu não tinha sem o Unity Catalog, eu tenho agora. Antigamente se eu quisesse ver logs, eu tinha que fazer o quê? Habilitar o Diagnostic Settings no Azure para despejar no storage e depois eu minerar aquela informação, e mesmo assim não tem tudo que eu preciso. Lá não tinha linhagem de dados, não tinha quem acessou a tabela. Cara, era muito difícil você minerar aquela informação, né? Quem que alterou minha tabela? Quem que dropou minha tabela? Cara, não tinha essa informação. Agora a gente tem tudo gerenciado pelo Unity Catalog. Temos um catálogo agora de auditoria, tá? Temos a linhagem de dados agora também. Esse aqui é maravilhoso, acho que todo mundo já viu, todo mundo já sabe, né? Eu consigo saber todas as interdependências de um objeto. Então eu tenho uma tabela Gold. Eu sei que são as tabelas que geram essa tabela Gold, as Silvers e as Bronzes, os volumes. Eu sei quem que usa aquela tabela Gold, por exemplo, os notebooks, os jobs, os dashboards, as queries, todo mundo que está conectado naquela tabela eu sei. Então se eu preciso fazer uma manutenção na tabela Gold, eu sei tudo que eu posso impactar, né? Essa linhagem de dados é sensacional, é maravilhosa. E eu tenho também a parte de descoberta de dados, que é aquilo que eu mostrei para vocês ali. Então como eu tenho um catálogo unificado para todos os meus workspaces, eu consigo de forma mais simplificada achar uma informação. O exemplo clássico que eu dei, quero achar todo mundo que tem CPF. Se eu tenho o Unity Catalog, eu consigo fazer uma busca em todos os workspaces ao mesmo tempo, porque está todo mundo centralizado no Metastore unificado, tá? Então, o Unity Catalog ele nasce com essa questão de ser uma ferramenta de governança de dados, com esses 4 pilares: gestão de acessos, auditoria, linhagem e descoberta, tá? E tudo isso está unificado em uma coisa só chamada Metastore, perfeito? Aqui só para desmistificar um pouco dessa visão do Azure Purview e Unity Catalog, tá? O Unity Catalog, muita gente fica confundindo, por que eu vou usar o Purview se eu tenho Unity Catalog? Ou por que eu vou utilizar o Unity Catalog se eu tenho Purview? São coisas que se complementam, tá? Eu ia falar que são distintas, mas não são distintas, elas são muito parecidas, embora o Unity Catalog ele é enviesado para Databricks. Ele é um catálogo de dados para Databricks, agora que virou open source, mas é específico para Databricks. Até que eu coloquei, Azure Purview é maior do que o Unity Catalog. Cara, o Azure Purview é um outro mundo. Ele não é só Databricks, ele é para todo quanto é sistema. On-premises, SQL, Database, Azure, Oracle, arquivo no storage, segurança, VM. Cara, você pluga o Azure Purview em tudo.
Então ele não tem uma limitação de Databricks. Mas os dois se complementam, porque com o Unity Catalog você pluga o Azure Purview no Unity Catalog, e aí você alimenta o seu Azure Purview, tá? Então um não mata o outro, perfeito? Os dois vão trabalhar em conjunto. Azure Purview é muito maior, um nível de gestão de catálogo muito superior, e o Unity Catalog é mais operacional por Databricks, tá? Então você tem acesso de todos os catálogos do Databricks ali. Beleza? Só para desmistificar aqui, tá? Que um não sobrepõe o outro, perfeito? Até no slide anterior, uma informação importante, veja que eu coloquei aqui do lado aqui um 0800, né? E o Unity Catalog, ele é de graça para quem já está no Workspace Premium, tá? Se você está no Premium, Enterprise lá na AWS, é de graça, você não precisa pagar nada mais, é de graça, é free, tá? Já o Azure Purview, todo mundo conhece ele por ser extremamente caros, né? Você tem que pagar em barras de ouro, tá? Mas, tirando esse detalhe do custo, né, um é super caro, outro é de graça, o ponto é que um não sobrepõe o outro. O Purview está conectado em tudo e o Unity Catalog está conectado no Databricks especificamente. Tá? Apesar de você poder utilizar, por exemplo, tabelas federadas agora, e você gerencia no Unity Catalog, por exemplo, mas não chega perto, né? Por isso que eu coloquei, o Azure Purview está aqui, o Unity Catalog está aqui, tá? Então vamos para frente. Aqui é o mundo com o Unity Catalog, tá? O desenho simplista. O que a gente tem aqui? Metastore compartilhado. O que seria esse cara aqui? Agora eu tenho um Metastore por região. Então, ou seja, se eu estou na região Brasil, eu posso criar apenas um Metastore. E todos os workspaces daquela região vão estar amarrados nesse Metastore. Então, se eu tenho na região Brasil, se eu tenho 10 workspaces Databricks, todo mundo vai estar amarrado nesse Metastore. Se eles tiverem Unity Catalog habilitado, né? Esse é o detalhe. Qual que é o pulo do gato aqui que você precisa entender? Então eu não tenho mais um Hive Catalog por Workspace. Tenho, tá? Ainda tenho o Hive Metastore, deixa eu corrigir essa frase. Todos os Workspaces continuam tendo seu Hive Metastore local, mas esse Hive Metastore não tem Unity Catalog, aqueles metadados ali não vão estar nesse catálogo central, nesse catálogo universal, ou seja, o ideal é que você não utilize mais Hive Metastore, tá? Se você habilitou o Unity Catalog, não use mais o catálogo Hive Metastore. Utilize catálogos que você vai criar e gerenciar. O ponto-chave é, eu consigo gerenciar tudo num lugar só. Né? Com todos os metadados de todos os workspaces vão centralizar em um Metastore central por região, tá? Então aqui eu tenho o ponto do Metastore compartilhado. Então ele não é mais o Hive Metastore e também não é o Hive mais, né? Porque o Hive Metastore utiliza o banco de dados Hive. O Metastore não utiliza mais um banco de dados Hive, tá? Por trás dos panos eles até não explicam detalhes ali, mas eles gerenciam a nível de storage esses metadados aí, tá? E onde ficam esses metadados, Reginaldo? Pô, fica dentro do Metastore. A gente vai ver um pouquinho mais de Metastore nos próximos módulos ali. Os metadados não ficam na nossa conta, os metadados ficam lá no control plane, que é da conta da Databricks, tá? Esse é um ponto interessante de você saber. Mas temos aqui o Metastore compartilhado, gestão de acesso ao nível de conta, tá? Quando nasceu o Unity Catalog, agora a gente tem um nível acima do Workspace, que é o Account. O Account eu gerencio os Workspaces, tá? Então lá dentro do Account você vai ver todos os Workspaces. E agora eu vou gerenciar os grupos e logins a nível de Account. Então eu posso colocar um login lá no Account e atrelar ele a todos os meus workspaces, por exemplo. Né? E automaticamente eu posso, por exemplo, colocar ele num grupo que está nos 3 workspaces. Quando eu colocar esse login nesse grupo aqui no account, ele já está em todos os workspaces. Tá? Então a gestão ficou muito mais simplificada com o Identity Federation. Perfeito? Aqui a gente tem esse cara chamado Identity Federation, que eu posso compartilhar o mesmo login em todos os workspaces. Então aqui eu tenho a gestão de ambientes por catálogos, tá? Então eu não gerencio mais via Hive Metastore, eu vou gerenciar por catálogos. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E agora eu tenho 3 níveis de acessar um objeto, que é o catálogo, o esquema e o table. Com o Hive Metastore, eu não precisava especificar o Hive Metastore, porque ele só existia um, né? Então eu especificava o database e a tabela. Agora eu preciso especificar o catálogo, o esquema e a tabela, tá? Com o Unity Catalog, perfeito? A grande mudança aqui, que eu quero que fique na mente de vocês, é Metastore compartilhado, que unifica todos os dados dos seus ambientes, tá? E ele é por região, tá? É importante esse detalhe. Então, com o Unity Catalog eu tenho isso aqui: auditoria de acesso, linhagem de dados, quem acessa aquela tabela, information, esquema e muito mais, tá? Então a gente muda a engenharia do produto, tá? Com o Unity Catalog. A gente tem uma gestão de acessos muito mais eficiente com external location e história de credential, que a gente vai falar em breve. A gente tem a questão de tudo ser auditado, qualquer coisa que é feito no seu ambiente, alterei um cluster, criei um cluster, alterei uma tabela, dropei uma tabela, criei uma tabela, é auditado.
e eu consigo saber quem acessou aquela tabela, quando, com qual ferramenta, por onde. E eu tenho a Information Schema, que isso aqui é um catálogo de metadados. Lembra que lá no Hive Store tem que acessar via Show Table, Show Catálogos? Aqui eu tenho uma tabela com todos os meus metadados de todos os ambientes. Cara, isso aqui é sensacional, é muito bom, tá? Isso aqui ajuda demais. Não preciso fazer um loop dentro de um loop dentro de um loop para acessar todas as colunas, por exemplo. Aqui eu faço com uma query, um select só. Então, o Unity Catalog ele traz essas features aqui e muito mais, tá? Tô falando aqui do core dele, do que ele traz de features bases para aqueles 4 pilares que a gente falou, né? Auditoria, descoberta de dados, segurança. Então, esses aqui são as ferramentas que a gente tem com o Unity Catalog, tá? Outro ponto aqui que é importante mencionar, que é a parte de gestão de acessos. Como eu já falei ali em cima, ela é muito mais simplificada, né? Agora eu crio uma external location que vai estar atrelada a um caminho no storage, ou um container, ou um storage account ali. E aí eu vou criar uma storage credential, que pode ser amarrada a uma IP registration, e eu vou dar acesso nesse cara para todo aquele storage. E aí eu vou gerenciar tudo no Databricks a nível de permissionamento de grant, né? Eu posso liberar quem que acessa aquele external location, eu posso liberar quem que acessa a tabela, muito parecido com o Table Access Control, só que tem aqui alguns níveis a mais, tá? E muito mais simplificado. Qual que é o ponto aqui que eu quero trazer? Você esquece qualquer tipo de acesso no storage, tá? Esquece. Cria uma app, ou mais de uma app, isso depois a gente vai falar um pouco mais sobre a organização. Dá acesso no storage todo, por exemplo. Cria vários external locations para você gerenciar os acessos. Aí é um ponto interessante que a gente vai falar também mais em breve. Atribui essa storage credential para todos eles. E aí você gerencia tudo no Databricks. Esquece storage, esquece. Cara, o storage é só um repositório, é um banco de dados ali. E toda a gestão de acessos é no Databricks agora. É muito mais simples, muito mais fácil, tá? E muito mais seguro, porque tenho mais níveis de segurança. Tenho a questão da auditoria também, tá? A parte de seguro por padrão, eu vou mostrar na prática o que é esse seguro por padrão. Ou seja, se eu criar um cluster lá no meu ambiente com o Unity Catalog habilitado, eu não tenho acesso a nada se ninguém me liberar, tá? Esse é o ponto. Mesmo se tiver mount, mesmo se tiver qualquer coisa, eu não tenho acesso a nada se ninguém me liberar. Esse é um ponto importante. E aqui também tem um ponto interessante, que é essa questão do skin, né? A gente tem uma API nova chamada skin, essa SCIM, que a gente consegue sincronizar logins do AD com o account Databricks via API ou utilizando um recurso da Microsoft Azure, que é o Enterprise Application, e você pode manter essa sincronia ativa. Então eu mantenho sincronizando todos os meus grupos e logins do AD com o meu account automaticamente. Então imagina, eu tenho um grupo lá de dados que está no AD e está no Databricks. E eu vou lá no AD e coloco uma pessoa nova naquele grupo. Automaticamente essa pessoa replica para o Databricks. E eu não preciso fazer nada. Isso é maravilhoso, tá? Maravilhoso. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas essa gestão de acesso também ficou muito mais simplificada com o Unity Catalog, tá? E também a nível de cluster, você vai perceber que não preciso mais configurar a cluster scope, de session scope, de pass-through. Cara, tudo isso acaba. E não existe mais pass-through, cluster scope, de session scope. Só existe external location, storage credential, tá? Muito mais simples. A gente vai ver isso na prática. Como eu falei, com o Unity Catalog agora a gente tem 3 níveis, né? A gente tem o catálogo, então eu posso lá criar o catálogo dev. Aí dentro de dev eu vou criar o esquema, que é o database bronze. Aí depois eu vou ter a tabela teste, por exemplo. Então eu tenho 3 níveis para acessar essa tabela agora, tá? E tudo isso fica centralizado no meu Metastore. Então eu posso ter 20 catálogos, todos eles no meu Metastore. Aí os catálogos eu posso estar em workspaces diferentes também, tá? Eu vou mostrar essa visão para vocês. Eu posso atrelar um catálogo a um workspace, por exemplo. Mas lembre-se que ele é universal, né? O catálogo ele está amarrado ao Metastore, que é regional, né? Todos os workspaces daquela região vão estar amarrados naquele Metastore. Então, o pulo do gato aqui, que eu quero reforçar para vocês, que fique muito claro, é a questão do Metastore. É a questão de você ter todos os metadados em um local centralizado, tá? Então, o Hive Metastore continua existindo localmente para aquele workspace, até para manter a compatibilidade de migração. Então, se eu criar um workspace agora do zero, ele nasce com o Hive Metastore, mas eu já crio meus catálogos gerenciados pelo Unity Catalog, tá? E não uso mais o Hive Metastore. Você não precisa mais usar esse cara, tá?
Não precisa não deve usar esse cara, tá? Aqui é o que muda para você que é dev, tá? Nada, só muda isso aqui. Eu vou lá nas minhas queries, nos meus notebooks, e agora eu vou informar o catálogo. Né? Então eu venho aqui minhas queries e informo o catálogo. Posso, em vez de informar o catálogo, dar um use catálogo e as queries se mantêm as mesmas, por exemplo. Então quando a gente tinha o Hive Met Store, ele era opcional. Por quê? Só existia ele. Só existia o Hive Met Store quando não tinha Unity Catalog. Então eu não precisava especificar. Apesar de, se você especificar, funciona. Né? Então eu especifico o catálogo aqui. Com o Unity Catalog, você é obrigado a especificar qual que é o catálogo que você está acessando. Tá? Então o que muda para o dev na prática e que vai ser muito trabalhoso para as migrações eu tenho que alterar todos os apontamentos das minhas queries, notebooks, jobs, Power BIs, tudo que eu tenho que usar o Hive Store, eu tenho que apontar agora para os meus catálogos. Tá? Então o trampo da migração é esse. É migrar as tabelas para o catálogo, obviamente, mas também alterar todos os apontamentos, né, os notebooks e tudo mais, para utilizar o catálogo a partir de então. Perfeito? Então, pro dev não muda muita coisa. Agora, para quem é o administrador do ambiente, muda muita coisa. É muito mais ferramenta que te empodera para poder administrar aquele ambiente e muito mais governança de dados que você tem agora. Tá? Então, vamos ver um pouquinho do Unity Catalog aqui. Vou passar por cima só para vocês entenderem um pouco do conceito, mas o importante é que os próximos capítulos que a gente vai ver mais na prática. Tá? Vamos vir aqui no Workspace que tem o Unity Catalog habilitado. Então eu vou vir aqui, esse é um workspace que eu tenho o Unity Catalog habilitado. E a primeira mudança que eu quero mostrar para vocês, a grande diferença aqui é, quando você vem em catálogo, por exemplo, você vai perceber isso aqui. Olha aqui na barra lateral, o tanto de catálogo que eu tenho. Deixa eu ligar aqui o cluster já para o meu warehouse, só para ele pipocar aqui. Bom que o warehouse serverless ele liga muito rápido. Warehouse Serverless. Então aqui deixa eu só trocar por Serverless, né? Beleza, então aqui primeiro a grande diferença. Catálogos. Eu tenho muitos catálogos aqui. Isso aqui é um ambiente de teste meu. Então eu tenho o Hive Met Store, continuo tendo o Hive Met Store. Porém, Hive Met Store, tudo que você criar aqui dentro não vai estar no Unity Catalog, tá? Vai estar só no Hive Met Store localmente. E eu tenho novos catálogos aqui, Dev, Prod, Sandbox, SQL Server. Então eu tenho diversos catálogos aqui. Tudo que eu vou criar agora vai ser nesses catálogos. Agora você esquece o Hive Met Store. Essa é a primeira grande diferença, né? E aí depois, quando eu acesso aqui meu catálogo, eu acessar aqui, por exemplo, o nível de tabela. Vamos ver aqui. Bronze. Vou pegar uma tabela Gold. E eu vou pegar essa Sales Summary aqui, por exemplo. O que eu tenho de informações mais relevantes aqui? Por exemplo, agora eu tenho aqui Lineage. Isso aqui é sensacional, como eu falei para vocês. Eu consigo saber tudo que toca naquela tabela, ou tudo que escreve naquela tabela. Por exemplo, se eu vim aqui ver o gráfico de linhagem, eu sei que essa tabela é gerada por esse fluxo aqui. Essa tabela Gold é alimentada por essa tabela Silver, que é alimentada por essas duas tabelas bronzes, e uma dessas bronzes é alimentada por um volume, que são arquivos CSV, por exemplo. Eu tenho a linhagem completa de ponta a ponta, e eu consigo também saber, por exemplo, quais são os jobs que alimentam ela, quais são os notebooks, quais são os dashboards que estão configurados aqui. Eu tenho um dashboard que está acessando ela, queries, tenho queries, então eu sei tudo que toca naquela tabela, isso é sensacional. E eu tenho tudo isso aqui em catálogo, em formato de tabela, que eu posso acessar e gerar os meus próprios gráficos aqui, tá? Então essa é uma das grandes mudanças que a gente tem com o Unity Catalog, tá? Também tem aqui a questão de insights, que é aquilo que eu falei, quem acessou aquela tabela, quando, qual ferramenta, quais as queries. Pô, eu tenho query que faz join com aquela tabela, eu consigo saber, né? Eu não estou fazendo um select direto nela, mas eu tenho um join que faz naquela tabela, e eu vou saber aqui, quais são os joins frequentes, quais são os notebooks frequentes. Então eu tenho um monte de informação muito mais relevante que eu não tinha antes. Tem a parte de qualidade de dados, que eu consigo configurar aqui o monitor para monitorar os meus dados que estão entrando, se tem dados nulo, dado ruim, né? Então isso aqui é bem legal também. Então assim, eu tenho N features, e a parte de descoberta que eu falei para vocês, se eu fizer uma busca aqui, sei lá, por sales, sale, eu consigo achar em todos os catálogos. Isso é importante. E esses catálogos eles podem estar em outros workspaces, tá? Isso é importante. E aqui eu tenho tabelas agora. Posso buscar por tabelas, por arquivos, em todos os lugares. Né? Então eu quero saber tabelas, sales. Onde está a tabela sales, por exemplo.
Então essa busca ficou muito melhor, tá? Muito mais evoluída. Acho que aqui não acho nenhuma tabela Sales. Vamos ver Sales se eu tenho, não lembro se eu tenho. Tenho a tabela Sales aqui, ó, Dev, Bronze, tem aqui a descrição dela, tem aqui se ela é popular ou não, se ela foi utilizada recentemente. Então, essa busca ela é unificada em todo o catálogo, todo o Met Store, de todos os workspaces que a gente tem. Ela ficou muito melhor, tá? Outro ponto aqui, vamos entrar no SQL Editor. Se a gente vir aqui em catálogos, você vai perceber uma coisa. Vai aparecer para você um catálogo aí chamado System, que é esse carinha aqui, ó, System. E aqui eu tenho o metadado de todo o meu ambiente, né? Eu tenho de acessos, que é auditoria, tenho de AI, que são dos meus artefatos de inteligência artificial, experimentos, modelos, a qualidade desses modelos, sobre cluster, sobre linhagem de dados, information schemas. Isso aqui do information schemas é sensacional. Se eu clicar aqui, vamos fazer um select nesse cara aqui. Information schemas, por exemplo, eu tenho tabelas. Se eu pegar aqui tabelas, tables. Se eu fizer um select aqui, eu tenho todas as tabelas daquele ambiente, tá? De todos os ambientes, tá? Todos os catálogos, de todos os workspaces, eles vão estar aqui dentro. Aí eu consigo fazer uma busca centralizada por aquelas tabelas, consigo fazer busca nas colunas, fazer relacionamentos sem fazer nenhum loop, basicamente com uma query, 2 queries no máximo, com joins ali, tá? Então, com os metadados, isso ficou muito mais fácil e de forma unificada, tá? Fazer uma busca, auditoria e tudo mais. Então a grande mudança que você tem quando você vem para o Unity Catalog é isso aqui, os catálogos. E agora você passa a criar os seus catálogos. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que a gente organiza os nossos catálogos, história de credential, esse tipo de coisa, né? Porque eu não vou conseguir entrar nesse tema nesse vídeo, já está bem extenso. Mas basicamente quando a gente vem aqui em catálogo, e a gente for gerenciar os nossos catálogos, a gente precisa criar aqui as external locations e as histórias de credentials para poder gerenciar o acesso no storage, tá? Que é o tema do próximo vídeo ali. Eu não vou falar desse cara nesse momento, tá? Tem aqui alguns caras que eu mostro para vocês. Então a grande diferença agora com o Unity Catalog, a gente tem auditoria, descoberta de dados unificada para todos os workspaces e catálogos. Eu tenho gestão de acessos melhorada com external location e história de credential. E um monte de ferramentas de monitoramento que nasceram ali para esse tipo de para essas ferramentas com o Unity Catalog, tá? Então é isso, é uma entrada bem superficial, porque no próximo vídeo a gente vai falar muito de Unity Catalog, muito mesmo. Questão de acessos, gerenciamento de cluster, catálogo, organização de storage e tudo mais, tá? Aqui são algumas features que a gente tem, Unity Catalog e Hive Store. Então você vai perceber que eu tenho bastante coisa que tem só para o Unity Catalog que não tem para o Hive Store, tá? Por exemplo, Data Lineage, Access Control, eu consigo mudar o formato de acesso para mais granular do que só esse Basic. Acesso em arquivos, em linha, em coluna, descoberta avançada, Delta Sharing que não tinha lá no Hive Store, Dynamic Views. Tem muitas features aqui legais, volumes, que é uma coisa nova aqui para matar o mount, vamos dizer assim, né? E a parte de seus workspaces centralizados, tá? Então, não tem motivo para que você não utilize, né? Se você está nascendo novo, já nasça num catálogo gerenciado pelo Unity Catalog. Não use mais Hive Store. Novidades 2024, tá? Teve recentemente, faz 2 semanas, o Summit. E uma das grandes novidades que a gente teve foi que o Unity Catalog agora é open source, tá? Então agora a gente pode ir lá no GitHub, baixar o projeto, rodar na nossa máquina local, rodar no nosso ambiente e integrar ele com outras ferramentas como o Fabric, como o Synapse, entre outras ferramentas que a gente tem de mercado aí, que a gente usa no nosso dia a dia. Tem uns novos recursos de governança, né? Filtro de linha, de coluna, tag gerenciada, capacidade de linhagem foi melhorada pra caramba. Integração com novos parceiros, por exemplo, DBT, LangChain é sensacional, parte de modelos de inteligência artificial, entre outras coisas, tá? Então, a grande novidade que eu destaco aqui é agora o Unity Open Source. Se ele já era muito foda dentro do Databricks, agora a gente vai poder expandir ele para outras ferramentas, tá? Obviamente é muito cru ainda, a gente vai falar no finalzinho lá nos módulos como que a gente instala, como que a gente brinca, tá?
E aqui algumas limitações, tá? Eu não esbarrei nenhuma delas ainda, tinha muito mais, quando eu fiz esse vídeo em 2022 tinha muita limitação. Por exemplo, coisas de streaming, Delta Live Tables não tinha suporte, agora está muito melhorado. Um dos grandes destaques que a gente vai falar aqui é a gestão de grupos, né? Os grupos no Workspaces não podem ser utilizados em comandos Grant para tabelas do Unity Catalog. Então é um dos pontos mais críticos aqui. Você tem que pegar os seus grupos e logins do Workspaces e migrar para o account. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas temos aqui algumas limitações. Nenhuma delas é tão crítica assim que você não possa utilizar, tá? Nenhuma delas aqui vai impedir, mas olhe com cuidado cada uma se não vai impactar o seu ambiente. Por exemplo, não suporta a linguagem R, e não sei se vai suportar, mas não suporta a linguagem R, então você não vai conseguir utilizar R com o Unity Catalog, entre outras coisas aqui que está descrito nesse PPT, tá? Usar ou não usar, eis a questão. Claro, simples assim, claro, tá? Porque não tem por que não usar. Na verdade, deixa eu refazer minha frase. Você deve usar. Se você tem um ambiente Databricks e não está com o Unity Catalog, então senta, planeja e cria um projeto de migração, tá? Então você precisa migrar urgentemente para o Unity Catalog. Se você está nascendo agora, não crie nada no Hive Metastore, tá? Nasceu agora, criou um workspace agora. Crie um catálogo e cria as suas tabelas e dados lá dentro desse catálogo, tá? Não usa mais o Hive Metastore, pelo amor de Deus, se você está nascendo agora. Quem está já lá dentro, ele é um ambiente muito grande e robusto, a gente vai falar um pouco sobre migração, como é que a gente pode planejar essa migração de forma mais paralela, sem ter impacto, tá? Mas, no mínimo, você tem que estar planejando migrar isso aí para o Unity Catalog, perfeito? Dúvidas, se tiverem, deixa no vídeo aí dúvida, no meu LinkedIn, e-mail, contatos. Espero que vocês tenham gostado. Foi um conteúdo bem intenso aqui desse primeiro vídeo. A gente tem mais vídeo aqui, tá? Se a gente vir aqui, ó, todo esse vídeo aqui foi só dessa primeira parte aqui, tá? Só dessa primeira parte aqui da introdução. A gente vai ver muito mais sobre o Unity Catalog aqui no 02, habilitando, organizando nossa storage, questão de acesso, migrando o ambiente, a parte de open source e um pouquinho de governança. Então espero que você curte, compartilha com seus amigos aí que utilizam Databricks, que precisam ter esse conhecimento. Se ficou dúvida, ainda mais sobre a parte de gestão de acessos no ambiente sem Unity Catalog, porque é de fato um pouco complexo, eu vou deixar o link do GitHub desse cara aqui, ó, que é um post, um artigo sensacional explicando cada etapa de gestão de acessos sem Unity Catalog, tá? Foi tudo que eu falei pra vocês ali de forma mais simplificada. Mas se tiver dúvida, me procura, deixa uma mensagem no meu LinkedIn, comenta no vídeo, comenta no post lá no LinkedIn e compartilha com o pessoal aí pra gente poder levar esse conhecimento sobre o Unity Catalog para todo mundo. Como eu falei, muita gente não sabe como isso funciona, né? Não sabe quais são os pontos chaves que a gente está falando aqui hoje, tá? Então é isso, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos aí. Muito obrigado a todos.